Mãe milionária era espancada todos os dias pelo filho viciado em drogas, até que o touro fez isso com ele. Ela era milionária, dona de uma fazenda luxuosa e admirada por todos. Mas ninguém imaginava o inferno que vivia dentro da própria casa. Espancada todos os dias pelo próprio filho, um jovem afundado nas drogas, Helena escondia os hematomas atrás de sorrisos forçados. Mas tudo mudou naquela noite de tempestade. O que ninguém esperava era que um touro, sim, um touro, fosse o único a perceber o perigo. E o que ele fez, ninguém na cidade jamais vai esquecer. Agora me diz, de onde você está ouvindo essa história? Comenta aqui embaixo e conta pra gente. O vento soprava suave sobre os campos ondulados do interior de Minas Gerais, tingindo de dourado as colinas extensas à medida que o sol começava sua lenta despedida no horizonte. A fazenda Santa Aurora parecia uma pintura viva. Seus pastos verdes reluziam sob a luz do entardecer. O murmúrio dos riachos se misturava ao canto dos pássaros e os animais pastavam em paz. No centro de tudo destacava-se Apolo, um touro imponente de pelagem negra reluzente, que caminhava com serenidade, como se fosse o verdadeiro guardião da terra. A imponência da propriedade refletia o sucesso de sua dona, Helena Vilela. Empresária reconhecida em todo o Brasil, construiu um império na agroindústria sem jamais perder a conexão com a terra e os animais. Na região, era respeitada não só pela fortuna, mas pela bondade com os bichos. Era comum vê-la caminhando descalça entre os animais, com as mãos sujas de terra e o olhar doce ao acariciar Apolo, seu touro mais fiel, criado desde o nascimento. Mas se os campos da fazenda exalavam vida e tranquilidade, o interior da mansão contava outra história. Dentro da casa principal, um silêncio cortante dominava os cômodos. A imponência da arquitetura, com seus lustres de cristal e mármores importados, era sufocada por uma atmosfera densa, pesada. Era um lar onde o tempo parecia ter congelado em torno da dor. Helena vivia ali com seu único filho, Eduardo, um jovem de 22 anos que já não era mais reconhecido por ela. Ele se arrastava pelos corredores como um fantasma, consumido por um vício silencioso e destrutivo. O vício em drogas o tornara agressivo, imprevisível. Já não havia mais o garoto que antes corria sorrindo pelos estábulos, brincando com os bezerros e pedindo para montar em Apolo. Agora, seus olhos eram vazios e sua presença causava tensão. Helena, mesmo com todo o amor que tinha por ele, já não sabia como salvá-lo. Cada passo de Eduardo pela casa era seguido por portas batendo, gritos abafados e, por vezes, choros silenciosos da mãe em seu quarto escuro. Naquela tarde, ao lado de Apolo, Helena acariciava o pescoço do touro enquanto lágrimas escorriam discretamente. Era ali, ao lado do animal, que encontrava a única paz verdadeira. "Você ainda é meu melhor amigo, não é, Apolo?" Sussurrou, sua voz embargada. O touro inclinou a cabeça levemente, como se compreendesse a dor da mulher. Apolo sempre soube quando algo não ia bem, e há meses ele a observava murchar por dentro. Dentro da casa, Eduardo perambulava entre garrafas vazias e frascos escondidos em gavetas. Seus olhos vermelhos encararam o reflexo no espelho. Um estranho. A raiva e o vazio se misturavam num silêncio opressor. Ele culpava a mãe por tudo, embora não soubesse ao certo por quê. Culpava o pai ausente, a vida no campo, até mesmo Apolo, a quem já ameaçara vender, dizendo que era só mais um animal inútil. Numa noite especialmente tensa, o impensável aconteceu. Após um acesso de fúria, Eduardo saiu pela fazenda gritando, descontrolado. Apolo estava próximo ao celeiro. O jovem, trôpego e desorientado, pegou um pedaço de madeira e avançou contra o animal. Mas Apolo não se moveu. Seus olhos fixaram-se nos de Eduardo,
sem medo, mas com algo que o rapaz não esperava: compaixão. No momento em que ergueu o braço, Helena apareceu. "Não!" gritou, correndo e se colocando entre o filho e o touro. O bastão caiu de suas mãos, o som seco ecoando pela noite. Eduardo, envergonhado, recuou. Pela primeira vez, lágrimas brotaram de seus olhos. Viu sua mãe ali, protegendo um animal, arriscando a própria vida. Algo se quebrou dentro dele, ou talvez algo tenha começado a se reconstruir. Na manhã seguinte, Eduardo não estava na casa. Helena, assustada, procurou por toda a fazenda. Encontrou-o nos estábulos, sentado ao lado de Apolo, com a cabeça encostada no dorso do touro. "Desculpa, mãe. Desculpa, Apolo", murmurou quase imperceptível. Aquela cena, tão simples e silenciosa, marcou o início de uma mudança. Helena, apesar de exausta e ferida, estendeu a mão. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo assegurou: desde então, algo na mansão mudou. Ainda havia sombras, dores e recaídas, mas também havia pequenos gestos de recomeço. Eduardo começou a trabalhar nos pastos, limpando os estábulos, alimentando os animais. Apolo seguia sempre por perto, como um guardião silencioso. A mansão, antes fria, aos poucos, se aquecia novamente com risos tímidos e conversas que tentavam costurar o que o silêncio rasgara. Porque às vezes a salvação vem dos lugares mais improváveis. E um touro negro, calmo e leal, pode carregar nas costas não só a força de uma raça, mas o peso de uma família inteira tentando encontrar novamente o caminho de casa. A madrugada envolvia a fazenda Santa Aurora em um manto espesso de silêncio, interrompido apenas pelo coachar distante de sapos e o farfalhar das folhas ao vento. A mansão imponente jazia sob a escuridão, seus cômodos mergulhados em sombras e segredos. Helena ainda estava acordada, sentada à beira da cama, os olhos perdidos em um retrato antigo onde ela e Eduardo sorriam nos tempos em que tudo parecia possível. Mas aquele Eduardo já não existia. Um estrondo rompeu o silêncio. A porta do quarto foi escancarada com brutalidade. Eduardo entrou cambaleando, os olhos vermelhos de raiva e embriaguez, a respiração ofegante, o rosto deformado por algo mais sombrio que a droga, a frustração e o vazio. "Onde está o dinheiro, mãe?" rosnou, a voz grave, suja, trincando o ar. Helena se levantou devagar, com o corpo frágil de quem já havia enfrentado noites demais como aquela. "Filho, você disse que estava tentando parar." Sua voz tremia, não de medo, mas de dor. Eduardo avançou, os olhos injetados. "Você está me ouvindo? Eu perguntei onde está o maldito dinheiro." Ela recuou um passo. A lâmpada do abajur revelava hematomas discretos sob as mangas do robe de seda, pequenos roxos espalhados como lembranças do que ela nunca contou a ninguém. "Eu não tenho mais, Eduardo. Você levou tudo da última vez?" respondeu em um fio de voz. Sem aviso, o tapa veio. Um estalo seco. Helena cambaleou, segurando-se na cabeceira da cama. Os olhos dela se encheram d'água, mas ela não gritou. Já não reagia, não por submissão, mas por resignação. Era sua forma silenciosa de amar um filho perdido, ainda que isso a estivesse destruindo por dentro. "Eu devia vender tudo isso aqui. Essas vacas, esses cavalos, até aquele maldito touro." Cuspiu as palavras cheio de veneno. "Isso aqui é só um zoológico inútil e você me deve tudo isso." Do lado de fora, a noite já não era tão silenciosa. Na escuridão do pasto, Apolo permanecia imóvel, com as orelhas em alerta. Seus olhos cravavam-se na mansão. Ele sentia, como sempre sentia, a angústia da dona. A cada grito abafado, seu corpo reagia, bufou. Arrastou os cascos na terra, levantando poeira. Algo em sua alma de guardião ancestral parecia despertar. Dentro da casa, Eduardo empurrou Helena contra o armário. Ela caiu,
Um som abafado de corpo e madeira. Um filete de sangue escorreu da testa, manchando o robe claro. Ela tentou levantar-se, mas gemeu de dor. E mesmo assim, em meio ao sofrimento, ainda olhava para o filho com amor. Um amor cansado, ferido, mas que ainda insistia em permanecer. Eduardo, por favor, isso não é você. Você precisa de ajuda. Mas ele já não ouvia. Lá fora, Apolo bufava com mais força. Suas narinas dilatadas pareciam respirar o medo que saía da casa. Deu um passo à frente, então outro. A cerca de madeira tremeu. Ele encostou o focinho nos arames, arrastando-os. O chão, sob seus cascos, começava a cavar uma pequena cova com cada batida pesada. Seus olhos não piscavam. Na mansão, Eduardo chutou uma cadeira e gritou: "Eu vou vender esses bichos amanhã, todos!" Apontou para fora da janela, como um ditador que condena um império ao fim. Helena, ainda no chão, sussurrou sem força: "Você não pode. Apolo é da família." Essa frase, dita com a voz embargada de quem já perdeu quase tudo, pareceu ser o estopim. Lá fora, Apolo empinou as patas dianteiras e desferiu uma cabeçada violenta contra a cerca. Um dos troncos rachou com um estalo. Ele bufava agora como um touro de arena, mas sem ódio. Era puro instinto protetor. O som chegou até Eduardo, que olhou pela janela e praguejou: "Até esse bicho tá se metendo agora? Vai ser o primeiro a ir pro matadouro?" Do lado de fora, Apolo encostava os chifres na cerca, girando o pescoço como se testasse a resistência. Da madeira, a tensão era palpável. O céu parecia mais escuro. Até os animais, nos currais próximos, se agitaram, como se soubessem que algo grave estava para acontecer. Helena, ainda caída, chorava em silêncio. As lágrimas não eram só de dor física, mas do terror de ver seu filho se afundar, de perder a única coisa que lhe restava. O touro, como se sentisse o clamor mudo de sua dona, soltou um bramido alto e assustador que ecoou por todo o vale. Era como um chamado, um aviso. Naquela noite, alguma coisa se partiu, não só na relação entre mãe e filho, mas no equilíbrio frágil daquela fazenda. Uma linha havia sido cruzada, e no escuro do pasto, Apolo não era mais apenas um touro, era uma presença vigilante, um espírito antigo que havia despertado. Os dias seguintes àquela madrugada violenta foram envoltos em uma névoa silenciosa e pesada. A fazenda Santa Aurora, antes viva e ensolarada, parecia agora caminhar sob nuvens escuras que pairavam no ar, mesmo quando o céu estava limpo. O brilho do entardecer ainda tocava as colinas, mas Helena não o via mais como antes. Ela passou a caminhar lentamente, como se cada passo carregasse o peso de lembranças que preferia esquecer. Usava óculos escuros, mesmo quando não havia sol. Não para proteger os olhos, mas para esconder as marcas roxas que teimavam em florescer sob sua pele. Os empregados, que sempre a admiraram como uma mulher forte, agora cochichavam entre si, preocupados, mas temerosos de se intrometer. Helena sorria quando cruzava com eles, forçando o semblante de uma madame serena. Mas a máscara escorregava quando virava de costas, e seus ombros curvados traíam o cansaço da alma. Enquanto isso, Eduardo se afundava ainda mais. Passava os dias trancado ou vagando entre os cômodos da mansão, revirando gavetas, vendendo relógios antigos, peças de prata, até mesmo um quadro que estava na família há gerações. Ligava para atravessadores sem que a mãe soubesse. Tentava vender o que restava, como se arrancar as raízes daquela casa pudesse preencher o buraco dentro dele. Helena nada dizia, apenas recolhia o que sobrava. Os cacos, as memórias, a esperança em frangalhos. Quando já não suportava mais o ar sufocante da casa, encontrava refúgio onde sempre estivera seu verdadeiro lar. O estábulo. Ali, o cheiro de feno,
O calor dos animais e o silêncio quebrado apenas pelos sons suaves da natureza acolhiam sua dor como nenhum outro lugar podia. E era lá que estava ele. Sempre ele. Apolo. O touro, antes apenas o símbolo da força da fazenda, tornara-se algo mais. Desde aquela noite, parecia atento a cada passo de Helena. Quando ela cruzava os portões do estábulo, Apolo se aproximava, calmo e imponente, como um monge silencioso aguardando sua penitente. Helena sentava-se no banco de madeira ao lado da baia. Às vezes não dizia nada, apenas deixava as lágrimas caírem enquanto o touro a observava imóvel. Outras vezes ela falava: "Você é o único que ainda me escuta, sabia?" Dizia com a voz embargada, acariciando o focinho dele com mãos trêmulas. "Eu não tenho forças, Apolo. Não consigo. É como se meu filho estivesse morto e no lugar dele morasse um estranho naquela casa." Apolo soltava um som grave, quase um ronronar bovino. Sua cabeça enorme se abaixava, encostando na perna dela. Com a língua áspera e quente, lambia-lhe as mãos, como se quisesse curar as feridas que não podiam ser vistas. Helena soluçava e apertava o focinho contra o peito, como se abraçasse um velho amigo que sabia de tudo, que sentia tudo. "Eu tenho medo, Apolo." As palavras saíam sussurradas. "Medo de que um dia ele me mate. E você vai estar lá? Vai me proteger?" O touro apenas a olhava. Seus olhos escuros e profundos não traziam respostas, mas uma certeza muda. Ele nunca a deixaria sozinha. A conexão entre os dois crescia como raízes sob a terra, silenciosa e firme. Apolo já não era só um animal. Era o último elo de Helena com a vida que amava, com a inocência que perdera, com a fé que ainda tentava encontrar. Em um fim de tarde, enquanto o céu pintava as colinas de laranja e cobre, Helena chegou ao estábulo mais abatida do que nunca. Seus passos estavam instáveis e ela quase caiu ao se apoiar na cerca. Apolo veio imediatamente, atravessando o espaço com pressa. Bufou forte, como se algo dentro dele dissesse que aquela dor era mais grave. "Hoje ele tentou vender você," ela disse entre lágrimas. "Eu ouvi ele no telefone. Disse que touros como você valem uma fortuna. Mas ele não sabe. Ele nunca vai entender o que você é para mim." Apolo então fez algo que Helena nunca tinha visto. Ele ajoelhou-se parcialmente, encostando o corpo no chão de feno, como se a convidasse a deitar ao lado dele. Ela hesitou, surpresa, mas depois sorriu com o rosto molhado e, com cuidado, sentou-se rente ao corpo quente do animal. Ali, no calor vivo daquele ser tão forte e ao mesmo tempo tão terno, ela fechou os olhos e respirou fundo. Por alguns minutos o tempo parou. Não havia vício, dor, nem medo, só dois seres quebrados que se encontravam na mais pura forma de amor e lealdade. A noite caiu e a escuridão voltou a cobrir a fazenda. Mas dentro daquele estábulo, uma luz resistia. Era o vínculo de uma mulher e um touro, tão verdadeiro e profundo que, mesmo sem palavras, dizia tudo. E algo no ar sussurrava que esse laço ainda mudaria tudo. A madrugada desabava sobre a fazenda como um véu de tormenta. A chuva caía densa, espessa, como se o céu desabafasse com fúria o que há muito tempo segurava. Raios cortavam o horizonte em zigue-zagues elétricos e o trovão que os seguia fazia as vidraças da mansão tremerem em sua moldura antiga. Helena despertou assustada. Seu coração já batia acelerado antes mesmo que seus ouvidos identificassem o que a despertara. Vozes, gritos, e não eram os delírios costumeiros de Eduardo. Eram outras vozes, mais graves, carregadas de ameaça. Ela se levantou com dificuldade, empurrando os cobertores, e mancou até a janela. A chuva borrava sua visão, mas entre os clarões dos relâmpagos conseguiu distinguir silhuetas se movimentando do lado de fora no terreiro.
Eduardo gesticulava descontrolado, gritando com 3 homens encapuzados. Um deles segurava uma arma. O medo a congelou por um instante. Ela reconheceu o tipo de olhar naqueles homens. Não estavam ali por conversa. Estavam ali por acerto, por dívida, por vingança. Ela cambaleou para longe da janela, procurando o telefone, as mãos trêmulas, mas, antes que pudesse alcançá-lo, um estrondo do lado de fora a fez parar. Um trovão? Não, aquilo foi diferente. Foi um som de madeira partindo, de força bruta se impondo contra uma barreira antiga. Helena voltou correndo à janela e arregalou os olhos. A cerca do estábulo havia se rompido. Não havia ninguém. Por perto, nenhuma mão humana, nenhum machado, nenhum raio havia atingido o local. A cerca simplesmente cedeu. Como se o tempo tivesse decidido quebrar a resistência justo naquele instante. E por entre a chuva surgiu ele. Apolo, o touro negro. Irrompia pelo campo, sua pelagem brilhando sob os relâmpagos, os cascos cortando o barro com ferocidade. Sua respiração saía em nuvens quentes, contrastando com o frio da tempestade. Não corria com desespero, corria com propósito. Helena ficou paralisada. Por um momento, sua mente se recusou a compreender o que via. Como Apolo havia saído? Como sabia que algo acontecia ali, na escuridão? Como ele agiu no exato segundo em que o perigo se tornava real? Lá embaixo, os gritos aumentaram. Eduardo empurrou um dos homens, que respondeu com um soco. Outro levantou a arma, apontando. Mas antes que o dedo pudesse alcançar o gatilho, uma força negra colidiu com ele. Apolo. O impacto foi brutal. O homem voou pelo ar e caiu na lama, gritando de dor. Os outros 2 se viraram em pânico, tentando reagir, mas o touro já estava entre eles, bufando, rasgando o chão com os cascos, os olhos flamejantes. Um relâmpago explodiu no céu, iluminando por um segundo aquela criatura que agora parecia mais espírito da terra do que animal de carne e osso. Helena gritou o nome de Eduardo, mas ninguém a ouviu. Lá fora, o caos reinava. Os homens correram. Um tropeçou. O outro largou a arma e sumiu pela mata. Eduardo caiu de joelhos na lama, ofegante, em choque. Apolo parou diante dele, bufando forte, mas sem atacá-lo. Apenas olhou, como se visse além da carne, como se soubesse. Helena desceu correndo as escadas, descalça, sentindo a madeira fria, sob os pés. Abriu a porta e correu pela chuva, os cabelos colados ao rosto, os pés se enterrando na terra molhada. «Apolo!» gritou. O touro virou o rosto lentamente. Os olhos dele encontraram os dela. E naquele instante, Helena sentiu algo. Algo que não podia nomear. Era como se ele estivesse dizendo: «Estou aqui, sempre estive». Ela chegou até Eduardo, que chorava ajoelhado, sujo e quebrado como um menino perdido. «Mãe», balbuciou. Ele me salvou. Helena não respondeu. Ajoelhou-se ao lado dele, abraçando-o com força. A dor, a raiva, o medo, tudo escorria junto com a chuva. Quando olhou para o campo novamente, Apolo já havia recuado. Voltava lentamente para o estábulo, mesmo com a cerca caída. Não fugia, não se rebelava, apenas voltava ao seu lugar, como um guardião cumprindo o dever. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir, nem por um segundo. Ficou sentada ao lado da cama de Eduardo, observando-o respirar. Mas seu pensamento estava longe. Estava na cerca que se rompeu sozinha, no touro que saiu exatamente no momento certo, na sensação que teve quando os olhos de Apolo encontraram os seus. Algo maior do que ela, maior do que tudo, estava em jogo, e o que mais assustava não era o que sabia, era tudo o que ainda não sabia. A tempestade continuava a rugir sobre a fazenda como se o próprio céu estivesse testemunhando os segredos ali escondidos.
A mansão, antes um refúgio de silêncio e dor, agora era um palco de medo escancarado. Eduardo, ainda com o rosto ensanguentado e os olhos arregalados, mal conseguia manter-se de pé. Helena o apoiava como podia, tentando levá-lo para dentro. Mas não houve tempo. Os passos pesados dos criminosos voltaram a soar na lama. 2 deles surgiram novamente, molhados, enlameados e ainda mais furiosos, armados agora com facões e olhares em chamas. Um terceiro vinha logo atrás, com a arma recuperada nas mãos. A chuva os tornava ainda mais ameaçadores, como vultos que o trovão revelava, e escondia num jogo cruel de luz e sombra. "Acha que a gente vai embora assim?" gritou um deles. "Hoje vocês 2 pagam, com tudo que têm, ou com a vida." Helena se colocou à frente do filho, os braços abertos, o corpo trêmulo. "Por favor, levem o que quiserem, só não machuquem meu filho." Eles avançaram, mas foi então que a terra tremeu. Um estrondo surdo, um segundo, um terceiro, como o eco de tambores subterrâneos anunciando a chegada de algo ancestral. Entre relâmpagos, Apolo surgiu. Seu corpo negro reluzia molhado, os músculos tensos, os olhos incandescentes. A cada passo, o chão parecia ceder um pouco, bufava alto, e o vapor quente de sua respiração parecia cortar o frio da madrugada. Ele parou a poucos metros de Helena, posicionando-se entre ela e os invasores. Imóvel, imenso, imbatível. O criminoso com a arma apontou. "Sai daí, bicho maldito!" Outro gritou, tentando assustá-lo com gestos amplos. Um terceiro atirou. Uma pedra, que ricocheteou na lateral de Apolo como se atingisse um monumento. Mas o touro não se moveu. Nem 1 centímetro. Apenas encarava. Como uma sentinela da própria terra, como se estivesse enraizado naquele momento. Os segundos que seguiram pareciam longos demais para serem reais. Só havia o som da chuva, o coração disparado de Helena, os olhos de Eduardo fixos no animal. E então, em um silêncio mais alto que qualquer grito, Apolo baixou a cabeça, arranhou o chão com os cascos e investiu. Foi rápido, brutal, belo. O homem armado sequer teve tempo de gritar. O touro o atingiu com força, lançando-o contra a porteira. O segundo tentou correr, mas escorregou na lama, e o terceiro, tomado de pavor, largou o facão e fugiu em desespero pela estrada. Lamacenta. Em menos de 1 minuto tudo acabou. Silêncio. Só o barulho da chuva, mais suave agora, como se o céu também precisasse respirar. Helena caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se com a água e a terra. Chorava como há anos não conseguia. De dor, de alívio, de gratidão. Ou de tudo junto costurado num nó antigo que finalmente se desatava. Apolo, calmo, caminhou até ela. Abaixou a cabeça e encostou o focinho em seu ombro. Helena o abraçou, os dedos afundando na pelagem. Quente, não havia medo, não havia dúvida, só havia amor. Um amor que não precisava de palavras. Eduardo, de pé, tremia. Observava a cena com olhos perdidos. A figura de Apolo diante da mãe parecia mais do que animal. Era como se encarasse uma entidade viva, algo sagrado que brotara da terra para protegê-los. Ele deu um passo à frente, depois outro, mas parou, porque pela primeira vez Eduardo sentiu vergonha e respeito. Naquela madrugada, algo mudou para sempre. O medo que reinava entre aquelas paredes havia sido desafiado e derrotado, não por armas nem por polícia, mas por uma criatura que sentia, amava e de alguma forma compreendia muito mais do que qualquer um ali podia explicar. A fazenda não era mais a mesma, nem Helena, nem Eduardo, e muito menos Apolo. A madrugada avançava, ainda pesada com a umidade da tempestade que há pouco havia cessado. Um silêncio desconfortável pairava sobre a fazenda, como se o mundo prendesse a respiração depois do que testemunhara. Mas a paz durou pouco.
Dentro da mansão, Eduardo andava de um lado para o outro como um animal em jaula. As mãos tremiam, os olhos estavam vermelhos, não só pela droga, mas por um ódio descontrolado, cego, autodestrutivo. A culpa é sua. Tudo isso é culpa sua, ele gritava, as palavras cuspidas com veneno. Você sempre preferiu os bichos a mim, até aquele maldito touro. Helena, ainda abalada, tentou se aproximar. Eduardo, por favor, você precisa de ajuda. Eu só quero te ver bem. Mas bastou essa tentativa de carinho para que o monstro dentro dele acordasse, por completo. Sem hesitar, ele a empurrou com força, fazendo-a cair contra a parede. Em seguida, trancou a porta do quarto por fora, com uma chave antiga, enferrujada, enquanto ela implorava, batendo com os punhos na madeira. Eduardo, não faça isso! Sua voz era um grito de desespero, cortante, quebrado. Mas ele não a ouviu. Ou pior, escolheu não ouvir. Com passos decididos, foi até a sala principal, pegou a garrafa de álcool combustível que usava para abastecer o fogão de camping e começou a derramar o líquido sobre o tapete, os móveis, as cortinas, e então, com um fósforo aceso, murmurou: "Você vai queimar com essa casa, mãe, junto com tudo que me destruiu." O estalo das chamas foi imediato. O fogo se espalhou com voracidade, como se há muito esperasse por aquele momento. A madeira seca estalava, a fumaça subia rápido, densa, escura. Em segundos, a sala já era uma armadilha incandescente. Do lado de dentro do quarto, Helena tossia, os olhos ardendo, o coração acelerado como nunca antes. O calor era insuportável. Ela batia na porta com o ombro, com os pés, com tudo o que tinha. Alguém. "Socorro! Apolo!" Do lado de fora, no estábulo, Apolo ergueu a cabeça bruscamente. Ele farejou a fumaça. Seus olhos se estreitaram e um relincho estrondoso cortou o ar. O touro bufou, deu meia volta e começou a correr em direção à casa, os cascos abrindo valas na terra ainda encharcada. A casa agora era um inferno em chamas. Vidros explodiam. A fumaça escapava pelas frestas. E preso atrás da porta do quarto estava o coração de Apolo, Helena. O touro se posicionou diante da porta principal e, sem hesitar, desferiu o primeiro coice. A madeira tremeu. O segundo veio mais forte. O terceiro, com uma fúria quase sobrenatural, rachou a moldura. Do lado de dentro, Helena já começava a perder a consciência. Seus braços moles batiam com menos força, a visão turva, o som ao redor ficando abafado, distante. Mas do outro lado, Apolo continuava. Relinchava como nunca havia feito. Seus olhos, antes serenos, agora ardiam com um brilho quase humano, como se soubesse que o tempo se esgotava. Mais um coice, outro. Até que, com um estrondo final, a porta se rompeu e caiu. A fumaça invadiu o ar. Apolo entrou na casa sem medo das chamas. Correu pelo corredor, farejando o caminho até o quarto. Lá encontrou a porta trancada com uma tranca de ferro. Helena estava caída, desmaiada, do outro lado. O touro recuou, focou no obstáculo e então, com um urro selvagem, investiu contra a porta. A primeira batida quase partiu a tranca. A segunda entortou a dobradiça. Na terceira, a madeira cedeu com um estrondo e o corpo de Helena caiu nos braços da liberdade. Apolo se aproximou e, com cuidado surpreendente para um animal tão grande, abaixou o focinho até ela. Emitiu um som baixo, como um chamado. Ela tossiu fraco. Abriu os olhos por um segundo. Viu o rosto de seu protetor através da fumaça e murmurou, com a última força que lhe restava: "Apolo!" Ele a puxou com o focinho, forçando o corpo para que ela escorregasse para fora do quarto. Lentamente, juntos, arrastaram-se pelo corredor. As chamas lambiam as paredes. O teto ameaçava desabar, mas eles saíram. Na última batida do relógio invisível que a morte contava, Helena e Apolo romperam a entrada da casa.
caíram na terra, molhada. O ar frio da noite envolveu os pulmões dela como um renascimento. E então, o mundo ficou em silêncio novamente. Mas não o mesmo silêncio de antes. Este carregava a esperança. Helena tossia, ofegante, com o rosto sujo e os cabelos chamuscados. Olhou para o touro, deitado ao seu lado, exausto, e chorou. Chorou por estar viva. Chorou por ser salva. Chorou porque naquele instante entendeu de verdade o que Apolo era. Não apenas um animal, mas sua alma guardiã. E Eduardo? Ele assistia tudo da distância, escondido entre as árvores, incapaz de compreender por que algo que não falava com palavras tinha mais amor por sua mãe do que ele jamais teve. E aquilo o destruiu por dentro. As chamas já haviam engolido a maior parte da mansão quando Apolo, tomado por uma força quase mitológica, avançou pela varanda. A madeira estalava sob seus cascos pesados, o calor crepitante beijava sua pele escura, mas ele não hesitou. Seus olhos, negros como a noite, fixaram-se na entrada principal, e ele a destruiu com um só impulso. O som da madeira se partindo ecoou pelo campo silencioso como um grito de guerra. Lá dentro, fumaça densa e calor sufocante, mas Apolo não recuava. De alguma forma, ele sabia exatamente onde ir. Meio cego pela fuligem, ele alcançou o pé da escada. Hesitou por um segundo. Era alta, estreita, perigosa. Mas o instinto falou mais alto. Um primeiro passo, depois outro. A estrutura gemia sob seu peso, mas ele seguia firme, o corpo tremendo, bufando, escalando degrau por degrau. No topo, encontrou a porta do quarto, trancada. Ele encostou o focinho. Do outro lado, silêncio. Nenhuma resposta. Com um rugido seco, recuou e investiu contra a madeira. 1, 2, 3 vezes, até que a porta cedeu, cuspindo farpas no ar. Lá estava ela. Helena, caída ao lado da cama, imóvel. O rosto pálido, sujo de fuligem, a respiração quase imperceptível. Por um segundo, Apolo ficou parado. Depois, se aproximou e começou a empurrá-la suavemente com o focinho. Primeiro no ombro, depois na cintura, como se dissesse: acorde. Por favor, acorde. Helena tossiu fraco. Seus olhos se abriram, trêmulos, e ela viu ele. Aquela silhueta negra, reluzente mesmo no meio da fumaça. Aquele olhar profundo, cheio de urgência e ternura. Apolo, sussurrou. Ela tentou se erguer, mas não tinha forças. Foi então que ele se agachou ao lado dela, abaixando o corpo grande, até que seu pescoço ficasse à altura da cintura da mulher. Com esforço, Helena se apoiou nele, usou seu corpo como apoio. Seus dedos se agarraram ao pelo grosso. Um passo, depois outro, um milagre em cada movimento. Juntos, atravessaram o corredor tomado por fumaça. Helena tossia, suava, cada segundo parecia uma eternidade. Apolo a guiava, firme, sem vacilar. Descer as escadas foi um suplício, mas ele a sustentava, escorando-a com o corpo, sempre atento, como se soubesse exatamente onde pisar, como um guardião ancestral. Quando finalmente atravessaram a porta destruída, a brisa da madrugada os envolveu como um abraço. Lá fora, empregados gritavam, os vizinhos começavam a chegar e o som distante das sirenes cortava o silêncio dos campos. Mas nada disso importava. No meio do campo molhado, iluminado apenas pela luz das chamas ao fundo, Helena caiu de joelhos. Apolo parou ao lado dela, ofegante, a respiração pesada, o corpo coberto de cinzas e fuligem. Ela, entre lágrimas, envolveu o pescoço dele com os braços, apertou-o com força, como quem abraça a vida, como quem agradece ao próprio destino. O céu ainda guardava os últimos pingos da tempestade anterior, e um arco-íris pálido surgia no horizonte como um sopro de esperança. Quando os bombeiros chegaram,
Encontraram a cena mais comovente de suas vidas. Uma mulher ferida, com os cabelos desgrenhados e o corpo manchado de fuligem, abraçada ao pescoço de um touro negro de olhos profundos e fiéis. Não era só um animal, era um herói, um milagre, um símbolo de tudo o que é puro, verdadeiro e eterno. E ali, diante de todos, Helena ergueu o rosto para o céu e sussurrou: Obrigada, Apolo, você salvou minha vida e talvez minha alma. E ele apenas a olhou, como quem entende cada palavra que o coração é capaz de dizer. A manhã estava cinza quando as sirenes voltaram a soar no horizonte. Eduardo corria pelos fundos da fazenda, os olhos injetados, os passos trôpegos, afundando no barro deixado pela chuva da noite anterior. O rosto sujo, manchado de fuligem e desespero. Ele tentava escapar, talvez sem nem saber exatamente para onde ir. Mas já era tarde. As viaturas cercaram a propriedade. Em segundos, os policiais o renderam. Não houve resistência. Apenas um grito de raiva, misturado com choro, quando ele foi algemado e jogado no chão úmido. O filho da milionária, agora manchete de todos os jornais. Herdeiro envolvido com tráfico tenta matar a mãe e é preso após incêndio criminoso. Helena assistia à cena de longe, apoiada em um dos funcionários. Frágil, mas firme, seu rosto ainda carregava as marcas do trauma. Os hematomas, a pele pálida, os olhos fundos. Mas havia algo de diferente em seu olhar. Um brilho silencioso, de força recém-descoberta. A história correu mais rápido que o fogo. Jornais, sites, rádios. Todos queriam saber mais sobre o touro que salvou a milionária do próprio filho. Manchetes poéticas disputavam espaço. Animal ou anjo? A bravura de Apolo, quando o instinto vence o mal. Alguns falavam em milagre, outros em justiça da natureza. Mas todos concordavam em uma coisa. Nunca tinham ouvido algo assim. Dias depois, já em uma nova fazenda, menor, mais isolada, nos confins de uma colina serena, Helena caminhava lentamente até o campo onde Apolo pastava. Seus passos ainda eram curtos, os ossos doíam, o corpo levava tempo para se recuperar. Mas a alma, essa já começava a cicatrizar. Apolo a viu de longe, levantou a cabeça, as orelhas atentas, o rabo oscilando levemente. Então, caminhou até ela, com a mesma tranquilidade e firmeza de sempre. Helena parou diante dele. Estava mais magra, os cabelos agora presos num lenço claro, e usava um vestido simples, esvoaçante, com o vento que soprava suave entre as árvores. Ela olhou nos olhos dele, e ele de volta, como se fossem duas almas antigas se reencontrando depois de milênios. Sem pressa, ela estendeu a mão e tocou o rosto largo do animal, sentindo o calor, o peso, a vida pulsando ali. Uma lágrima escorreu de seus olhos. Foi você que me salvou, disse com a voz baixa, mas firme, como um anjo de 4 patas. Apolo não se moveu, apenas permaneceu ali, aceitando aquele momento. Então, devagar, ele se deitou no chão ao lado dela. Com um suspiro longo, relaxou a cabeça perto de seus pés, como se dissesse: estou aqui, sempre estive. Helena se sentou ao lado dele. Ficaram assim por minutos que pareceram eternos. Nenhuma palavra, apenas a linguagem silenciosa dos que se compreendem sem precisar falar. A brisa embalava o capim, o céu ganhava tons de ouro e violeta e um bando de pássaros cortava o horizonte como um sopro de recomeço. A tragédia ainda doía, mas algo havia mudado. No olhar de Helena havia paz, no de Apolo, fidelidade. E entre os dois, um elo invisível que nem a dor, nem o fogo, nem o tempo poderiam romper. Ali, naquele campo quieto, nascia algo novo. Uma história de amor sem palavras, de resgate sem promessas, de fé silenciosa entre uma mulher ferida e um touro com alma de guardião. E para quem via de longe, era impossível não se perguntar:
Será que existem mesmo anjos entre nós? Ou será que alguns simplesmente caminham sobre quatro patas? O tempo passou, mas as cicatrizes não desapareceram. Helena ainda acordava algumas noites com o cheiro imaginário de fumaça, ou com o som abafado dos gritos que ecoavam nos corredores da memória. Ela ainda carregava a dor, não como ferida aberta, mas como lembrança transformadora. Agora, porém, cada dor vinha acompanhada de um gesto de cura, porque tudo mudara desde aquela madrugada. A nova fazenda, reconstruída em outro canto de Minas, recebeu um nome simbólico: Refúgio Apolo. Não era apenas uma homenagem ao touro que a salvara, era um tributo à ideia de redenção, coragem e amor incondicional. O antigo estábulo virou santuário. Galpões foram adaptados em dormitórios e salas terapêuticas. Campos foram abertos para novos animais que chegavam. Cães feridos, cavalos maltratados, aves com asas partidas. Mas o mais transformador estava nas pessoas. Jovens perdidos, antes entregues ao vício, agora caminhavam lado a lado com veterinários e psicólogos pelos campos verdes. Alguns cuidavam dos bichos, outros plantavam, outros apenas ouviam, e eram ouvidos. Cada um com sua própria dor, cada um com uma nova chance. Helena estava lá, todos os dias. Cabelos grisalhos soltos, roupa simples, sorriso tímido e olhar profundo. Ela conversava com cada jovem como uma mãe que conhece a dor da perda, mas acredita na volta. Sua presença, mesmo frágil, era uma âncora. E Apolo, sempre por perto, caminhava entre eles com sua imponência silenciosa, mas acolhedora. Na entrada do centro, um mural colorido exibia uma pintura imensa. Helena, de joelhos, abraçada ao pescoço de Apolo, envoltos por chamas ao fundo e um céu estrelado acima. Era mais que arte, era um símbolo de superação. No auditório do lugar, palestras e eventos educativos contavam a história real. Escolas vinham visitar, famílias traziam filhos. Um dos lemas, escritos em letras grandes na parede, dizia: às vezes o anjo que você precisa tem cascos, chifres e um coração maior que o mundo. Quanto a Eduardo, ele estava em reabilitação, internado em uma clínica especializada longe dali. As primeiras cartas vieram escritas com raiva, depois com culpa e, por fim, com lágrimas. Ele pedia perdão. Dizia lembrar da infância na fazenda, do cheiro do leite fresco, do som dos sinos dos animais ao entardecer. Lembrava de Apolo ainda jovem e de quando ele e a mãe riam juntos no campo. Eu não sei se mereço perdão, escreveu certa vez, mas só de saber que a senhora está viva já é mais do que eu mereço. Helena lia cada carta com o peito apertado. Algumas respondia, outras guardava. O amor de mãe não se apaga. Ele apenas aprende a sobreviver no silêncio. Certa tarde, ao pôr do sol, ela caminhava pelo campo. Ao seu lado, Apolo. O céu alaranjado parecia arder em esperança, e o vento trazia o perfume das flores recém-brotadas. Ela se abaixou, acariciou o pescoço do touro e sussurrou: eles acham que fui eu quem criou este lugar, mas foram vocês, você e meu filho, cada um do seu jeito. Apolo a olhou e naquele olhar não havia julgamento nem pressa, apenas presença. Naquele instante, Helena compreendeu algo profundo. A família verdadeira não é feita de laços de sangue, mas de laços de alma. E às vezes, os protetores que salvam nossas vidas surgem das formas mais improváveis. Talvez, pensou ela, o amor não tenha forma humana. Talvez ele venha com cascos que pisam firme sobre a dor, com olhos que enxergam o que está escondido no coração. Talvez o amor seja exatamente isso. Um touro negro, forte, silencioso, que escolhe permanecer. E assim, entre a terra, o céu e os passos lentos da esperança, Helena seguiu em frente. Com Apolo, com propósito, com amor. Porque algumas histórias não acabam. Elas apenas recomeçam,
num campo aberto, sob um pôr do sol dourado, onde o impossível deixa de ser apenas sonho. Quantos de nós já estivemos presos em relações que machucam em nome do amor? Quantas vezes silenciamos nossa dor, por medo, por culpa, por laços que confundem afeto com prisão? E quantos anjos já passaram por nossas vidas, não com asas, mas com patas, cascos, penas, seres silenciosos, fiéis, que carregam em seus olhos uma sabedoria ancestral, um amor puro e uma força que às vezes nos salva de nós mesmos? Apolo não foi apenas um touro, foi um guardião, um espelho da dor e também da cura. Essa história não é só sobre Helena. É sobre todos nós, é sobre a coragem de recomeçar, sobre a importância de pedir ajuda, sobre a urgência de denunciar a violência, mesmo quando ela vem de quem amamos, e, acima de tudo, é sobre reconhecer que o amor verdadeiro, aquele que salva, pode vir dos lugares mais improváveis. Então, se você também já foi salvo por um animal, se já viveu um momento em que sentiu que alguém de 4 patas entendeu sua dor mais do que qualquer humano, conte pra gente. Compartilhe sua história nos comentários. E se essa narrativa tocou seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa acreditar que ainda existe esperança. Aqui, cada história é um lembrete de que o amor tem muitas formas e de que, às vezes, os maiores heróis não usam capas, usam cascos.